Faça seu primeiro projeto full stack em programação, parte 2. Essa é a segunda parte da minha série onde eu estou desenvolvendo um blog totalmente do zero. O que eu quero dizer com isso? Estou fazendo a parte do front-end e também irei fazer a parte do back-end, que vai cuidar do gerenciamento dos posts que vão ser postados e também de outras funcionalidades que vão precisar desse back-end estruturado. O vídeo é um pouco longo, sim, mas eu acredito que no final dessa série você vai estar apto aí para criar outros aplicativos, outras soluções de acordo com as suas necessidades aí e dos seus clientes, beleza? E não se esqueça que esse vídeo também está sendo postado no YouTube, ok? Caso você prefira assisti-lo numa tela maior. Vamos lá, pessoal, mais uma cena aqui, mais um vídeo, né? Da nossa série de como desenvolver um site, um blog. Eu nem sei mais qual que é o nome da série certo, mas vamos para mais um episódio aqui desse projeto, né? Vamos lá, ó. Primeiramente, para quem está chegando agora, eu fiz a parte 1, que está no meu canal no YouTube, que tá aparecendo aí agora. Na sua tela, e caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, você pode acessar o meu TikTok também, que está na descrição aí do vídeo, tá? O @ que é Pedro Garcia _AVI, ou é sem o underline, eu não lembro agora. Mas vamos que vamos. Ó, primeiramente, o que nós queremos fazer? É um site, tá? Que será um blog, onde ele é inspirado nos sites de creepypastas, né? De 2010, 12 lá, sabe? Que ficaram bem famosos. Então, é basicamente um blog. E eu vou pôr esse blog no ar, né? Só que, por enquanto, ele não tá no ar ainda, tá? A gente está desenvolvendo aí os mecanismos. Bom, eu parei nas histórias em destaque, né? Nós fizemos o menu, que precisa ser refinado, mas eu vou primeiramente fazer todos os quesitos do layout da página, tá? Depois a gente volta refinando eles, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui como que está o site, tá? E para quem não sabe, esse é o meu canal de gameplays, Start com Café também, tá um pouco parado, ó, mas eu vou trazer mais jogos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, fique à vontade para acessar. Vamos lá. Nosso site estava dessa forma, nós fizemos a disposição dos banners, porém eu acho que ficou muito grande. Eu vou diminuir isso posteriormente, só que a gente mantém assim só para a gente ter uma noção da estrutura da página, porque essas questões de refinamento eu vou ter que trazer já as imagens prontas para a gente não perder tanto tempo, porque o foco não é fazer as imagens aqui, né? O foco nosso é fazer os comandos HTML, CSS e por aí vai. Ó, hoje eu vou ensinar como que faz esse efeito aqui, ó, que separa o mouse, ó, ele para e você pode clicar, né? Como que a gente faz esse efeito aqui, ó? Quando separa o mouse, ó, ele vai, ó. Aí ele volta. Beleza? Eu tinha pensado em fazer dessa forma aqui, ó, que ficasse um na frente, os outros dois atrás, assim. Aí a pessoa poderia passar assim o mouse para fazer o efeito do outro card aparecer no lugar desse, para ele tipo virar. É basicamente o mesmo esquema, tá? Só que eu achei aquele outro mais interessante, né? Que pra gente tá aprendendo a fazer. Mas eu também posso criar aqui um vídeo explicando como que a gente pode estar fazendo uma disposição assim de cards, tá? Clicáveis dessa forma aqui, tá bom? Como esse efeito aqui dispõe uma certa questão de GPU que para quem não sabe é a placa de vídeo, né? Falando a grosso modo, agora pausa para o café. Falando a grosso modo, a GPU é a placa de vídeo, ponto. Ele precisa, né? Tem um comandinho aqui que meio que faz com que esse site priorize ali, ou meio que aloque
algum espacinho ali para ele poder girar, para o site poder ter esse desempenho aqui que vocês estão vendo, né? O porquê que eu não gosto disso? É porque, cara, eu tenho uma visão de site desse tipo de produto diferente, tá? Eu tenho algo que é particular meu. Eu sempre priorizo o desempenho ao invés de muita frescura, de muita boniteza. Tipo, isso daqui é muito legal. Aí aqui, ó, você passa o mouse e para. Só que no final do dia, se o seu site travar, se o site de um cliente seu travar, você paga o preço, entende? Ele vai ver que o site não está desempenhando bem e tudo mais. Como ele utiliza um pouco aí de processamento aí e tudo, né? Um processamento, acho que é muito hard de falar, mas como ele exige um pouco mais para ser carregado, se uma pessoa está vendo num celular mais simples, aliás, ponto aqui, né, ponto e vírgula, eu não testei o site ainda no celular, eu não abri ele pelo meu celular, tá, deixa eu sair do meu WhatsApp. Bom, eu não testei pelo celular, mas assim, a gente tem que priorizar o porquê que o site é feito. Esse daqui é um blog. Então, se ele demorar muito para carregar ou ficar embaçando muito aqui, vai prejudicar o desempenho nos dispositivos, né? Mas vamos para o que interessa. Aqui nós temos o nosso menu que nós fizemos no último vídeo, tá? Vamos para o efeito. Primeiramente, o que você tem que realizar aqui no seu site, né? A gente tem que fazer as divs que vão contemplar, né, que vão guardar o nosso efeito, né, os nossos cards, ok? Bom, o que a gente tem que fazer? Nós primeiramente temos que fazer a div que vai guardar os cards, tá? Digita div aqui, ó, dá um enter, depois nós fazemos outra div aqui, dá um outro enter. Como que vai ser a classe dessa div aqui? Como que ela vai ser formatada, né? Nós precisamos deixar ela flex, tá? Display flex. Pedro, o que é display flex, essas coisas? Isso tem a ver com o CSS, tá? Porque assim, o display flex feito dentro do class aqui, ele te economiza um tempo e te economiza linhas também de CSS, né? Então é mais prático. Nós temos que deixar o conteúdo dessa div centralizado, obviamente no centro, né, no eixo central da página. Então, para fazer isso, nós utilizamos o Justify Content Center, tá? É a mesma coisa do CSS, só que é feito e escrito de uma forma diferente. E temos o my-5. Opa! O que é esse my aí? Isso daqui é a margem vertical. Por que margem vertical my? Por que é um M e um Y? Isso daqui, nós temos essa regulagem aí feita dessa forma graças ao Bootstrap. Mas o que significa my? É o eixo vertical, na verdade é a margem vertical desse objeto aqui. O que é esse Y? V pelo Y, tá? Isso daqui é M de margem, né? Qual que é a direção? É assim ou assim? No caso aqui, como é Y, é o eixo Y, que é assim. É para deixar uma margem vertical com 5, né? De tamanho 5. Pedro, não sei o que é isso. Vem aqui, já falei 1000 vezes. Ó, vem no Bootstrap, tá? Bootstrap, read the docs. E aqui você tem tudo aqui, ó. Se você pôr my aqui, acho que ele já vai aparecer. Margin and padding. Aqui, ó. Margem e padding. Ó, MS é outra coisa também. MX, ó, eixo X aqui, que é o eixo assim, ó. Porque, olha, eixo X e Y gráfico. Vamos lá, ó, só para eu exemplificar aqui. O que são os eixos? Y ou X? É isso daqui, ó. O X é na horizontal e o Y é na vertical. Então é para ele se alinhar na página aqui, ó, viu? De acordo com o eixo Y, tá? É por isso que tem aquele my ali, né? Que não é my, né? É MY. Dicção tá fogo. Então vamos lá. Ó, você pode ver que eu tirei lá as coisas, ó. Ele nem aparece mais aqui o efeito. Vamos lá. No de baixo aqui, nós precisamos ter
uma div que é a class. Deixa eu verificar na minha colinha aqui, porque é muita coisa, cara, para guardar e para falar. Então eu decidi que não dá para fazer isso tipo no grito. A gente tem que ter uma colinha, não tem saída. Aqui dentro nós criamos outras divs aqui, tá? Aqui a gente pode deixar ela assim, não precisa dar enter. Ou se quiser dar também de boa. Eu vou fazer com 3 porque eu tenho 3 banners só, mas você pode fazer com até 10, tá? Quando eu tava estudando esse efeito aqui, eu queria dar outro propósito para ele, tá? Então é por isso que eu fiz com 10 cards ali, que você pode ver que os espaçamentos tá meio que sobrando ali, né? Que você vê tem 3 cards e os 3 estão muito junto ali, né? Não tá formando um círculo certo ali. Mas isso daí a gente vê depois. Dentro dessas divs aqui, você vai ter que colocar a imagem, tá? Image, img, src, que a gente já aprendeu, que é o link dela, tá? E aqui dentro nós colocamos as imagens, ó, assets, aí meio que depende de onde você salvou a sua imagem, tá? Você seleciona. Aqui eu vou copiar e dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, porque o nome das imagens estão como números apenas, assim, sabe? Pode ver que ele já vai aparecer aqui. Viu? Tem uma que está duplicada aqui. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Que é 3, meu querido. Aí, ó, viu? As 3 imagens. Você pode ver que ela está em formato de coluna aqui. Ela está numa coluna. Então, como que a gente transforma isso e dá aquele efeito? É aí que está o pulo do gato e o negócio mais difícil que tem. Mas é tranquilo de se fazer. Ah, Pedro, mas por que você não faz com JavaScript? Porque a maioria que está começando na programação vai aprender essa trindade, né? Que é HTML, CSS e JavaScript. A maioria, assim, que começa por front-end, ou que vai naquela, né, que você tem que começar por front-end, eu já tenho uma opinião contrária, né? Você pode começar por onde você quiser, entre aspas, né? Entretanto e porém, né? A pessoa vai aprender essas 3... HTML não é linguagem, mas enfim, vamos chamar de essas 3 tecnologias, tá? Mas assim, o JavaScript, geralmente o povo vai aprendendo depois, entende? Primeiro ele pega o HTML, depois ele pega o CSS e depois ele vai mexer com DOM, né? Com DOM lá, né? D-O-O-M ou D-O-N, não lembro a sigla, mas eu sei que é DOM, tá? Depois que ele vai mexer. Então aqui, como é algo mais para iniciante, mas não tanto, né? Eu trouxe esse efeito realizado totalmente, né? No CSS apenas, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer um bloco de código aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro nós utilizamos o arroba aqui, tá? Colocamos keyframes. Quem já mexeu com animação, quem é da área do audiovisual também vai estar muito familiarizado com essa palavra aí. Não, Jesus amado. Keyframe, tá? Você vai estar bem familiarizado com essa palavra. Bom, from quer dizer de onde que começa, né? Tipo, é de para. Por que eu bato na tecla do inglês? Por conta que programação é totalmente em inglês. As linguagens são em inglês, né? A maioria. Os computadores também. E é por isso que eu recomendo fortemente o curso que está aparecendo aí na tela de inglês. Você vai ter um planner personalizado, você vai ter o seu estudo baseado naquilo que você quer almejar, tipo, eu quero inglês para viagem, eu quero inglês para negócios. Todo o seu planner vai estar definido, tá? Vai ser montado pela teacher Isabela Cardoso de forma prática e de forma voltada àquilo que você necessita, tá? Então não deixe de conferir. Então vamos lá. Para a gente entender isso daqui, nós vamos montar esse daqui. From to. Aí eu falei do to, mas eu não coloquei aqui o to, né? To, né? To. Então, agora com o to aqui, a gente pode formatar melhor aqui. Vamos lá. Aqui nós temos o identificador do keyframe. Keyframes é no plural. Qual vai ser o identificador desse keyframe? Vai ser o auto run
3D. Aqui dentro das chaves, tá? Só um ponto aqui. Você tem que colocar o transform, que você vai estar solicitando uma transformação no elemento. Perspective, ou seja, vamos alterar a perspectiva, tá? Eu vou colocar aqui um valor de 800 pixels. Vamos pôr uma rotação Y, né? Ele vai rodar no eixo vertical. Menos 360 graus. Que é o que vai fazer com que... Degrees, né? Que é o que vai fazer com... ter aquele efeito de giro, né? É como se fosse um anel girando. Na linha de baixo, mesmo esquema, né? Perspective. Aqui nós mantemos 800 pixels, mas daí você pode estar personalizando conforme a sua necessidade. Lembrando que isso daqui, aqui é Rotate Y, tá? Lembrando que isso daqui vai ser um projeto responsivo, tá? Aqui nós colocamos 0. Por que 0? É para ela começar no ângulo de menos 360, aí ela vai regredindo, tá? Até o 0, que vai ser uma volta completa, né? Vai ser um 360, entendeu? Então é para ele começar, tá? Sair de menos 360 graus na rotação, né? Com uma perspectiva de 800 pixels, que vai criar essa profundidade. Vai parecer que um tá na frente, né? Enquanto o resto tá lá para trás, que ele vai criar essa sensação, ok? E é isso. Lembra, ó, D vai sair disso e vai para, transform 0 degrees, ok? E o rotate Y vai dizer que ele vai fazer com que os elementos girem no eixo vertical, tá? Ou seja, sem o perspective aqui, não vai ter o efeito 3D. Ele vai aparecer como se fosse uma rotação plana. Ó, vamos criar outra rodada aqui, ó, de keyframes, tá? Keyframes. Aqui tá falando que é F minúsculo, né? Eu acredito que seja o F minúsculo mesmo, porque ele continuou dando meio que tá meio certo aqui com aquele tracinho embaixo. Vamos adicionar um identificador para esse grupo de keyframes. Keyframes nada mais do que os pontos animados. Depois eu vou estar fazendo aqui um exemplo, né? Para quem não sabe, eu sou editor de vídeo aí fui e ainda sou, né? Já tenho para quase 10 anos, tá? De carreira aí, e a gente usa muito esse conceito de keyframes. Depois eu vou pegar aqui um vídeo e vou exemplificar o que são keyframes, ok? Mas não necessariamente você vai usar só para aplicar em vídeo, mas a gente usa também aqui para fazer essas performances aqui. Como identificador, ó, esse grupo vai ter o nome de Animate, né? Animate Brightness. O que é isso? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi certo. Animate Brightness é brilho animado. Você pode ver que quando os cards estão girando, meio que tem um efeito que faz com que os cards que estão passando lá atrás fiquem meio mais apagados, né? Fiquem mais apagados em relação aos que estão passando na frente, para dar esse efeito aí de perspectiva. Então vamos pôr aqui que é 10%, tá? De brilho. Vamos lá, 10%. Aqui nós vamos aplicar o filtro, tá? Ó, você pode ver que tem vários filtros aqui, ó. Temos de brilho, contraste, borrão. Borrão também é muito legal trabalhar com ele também, tá? Eu não tenho muitos projetos que utilizem na parte de sites. O povo meio que, tipo, né? Eu não vi ainda a necessidade de pôr um efeito desse em um site de algum cliente ainda, né? Mas vamos lá. A animação de brilho. Aqui nós colocamos quando tiver no 50%. Quando atingir 50%, vai ter o filtro blur. Ele vai se tornar... Eita, nós! Ele vai se tornar 0.1. E aqui embaixo temos 50%, 90%, né? Quando completar ali, ó, 90%, vamos ter um filtro de brilho
de 1% de novo, porque vai voltar o que era antes. É como se ele passasse, ó, ele começa em 1, aí ele passa lá atrás, que esse daqui que vai ser o nosso gatilho, né? 50% ali da trajetória ele já pega e já lasca o efeito de brilho, beleza? Eu fiz uma colinha aqui explicando melhor pra gente entender. Essa animação de brilho, ela dá uma sensação de profundidade, ok? Isso meio que simula a distância que vocês viram, que o primeiro card, ele parece que está mais perto, né, e mais clarão, e os cards que estão atrás ali girando, eles estão mais afastados, né, menores, e também com o brilho um pouco mais escuro, como se eles fossem se apagando, né? E é isso. Os cards de trás ficam mais escuros e os da frente ficam mais claros. E se não tiver isso, o seu efeito vai parecer algo falso, algo zoado e quebrado. Precisei dar uma pausa aqui, vamos voltar aqui. Temos a questão da animação aqui, do brilho, né, que nem eu estava lendo lá para vocês, né, passando um pouco aqui das anotações que eu fiz para poder explicar isso de uma maneira didática, porque até eu me confundo às vezes, tá? Então é perfeitamente normal, enfim, consultar e fazer as coisas, beleza? Agora nós vamos estilizar o card 3D. O que é o card 3D? É essa div aqui de baixo, que é o card 3D. É a div ali que é filha dessa div aqui, tá? Então vamos lá. Como que a gente personaliza ele? Dá 2 enters aqui, ou 1 também, mas 1 deixa muito junto as coisas, né? Fica meio... Eu particularmente não gosto. Não dá uma boa visibilidade. Vamos lá. É ponto 3D. Perdão, ponto card traço 3D. Abre chaves aqui. Vamos deixar a posição relativa. Ah, Pedro, por que posição relativa? Faz aí primeiro, que depois eu paro para explicar certinho. Vamos lá. Agora a altura, né? A altura e a largura também. Width 800 e... 880 não, 800 acho que tá bom. 800. Height... metade, 400 pixels, porque aqui estamos estilizando a aparência ali do nosso carrossel. Nós estamos dando forma a eles, tá? Transform Style também é outro termo que nós vamos estar trabalhando, tá? Transform traço Style. O que é isso? É o tipo, é o estilo de transformação, porque aqui a gente definiu as transformações, né? O que cada uma vai estar realizando, qual é o movimento. E aqui é o estilo dela. Preserve 3D, ok? Para preservar 3D. Vamos lá, a animação aqui, ó. Vamos por uma animação, nós vamos puxar a que a gente já tem, Auto Run 3D, tá? Vai durar 20 segundos ali, vai ser linear e infinita, para ela não parar de rodar, para ela ficar naquela volta infinita dela, tá bom? Que ela fica girando no próprio eixo sem parar. Will change, tá? Vamos por transform. O will change. É isso aí, o que isso daqui faz? Eu acho que não vai surtir nenhum efeito. Ah, não, ó, já surtiu, ó. Tá vendo? O que a gente colocou lá? Pra fazer com que os cards façam essa volta, né? Esse 360 aí, ó, que vai estar durando aí tudo mais 20 segundos. Tá, mas Pedro, o que essas coisas aqui, o que elas fazem, né? Card 3D, tá? Que é o container do 3D, onde a mágica acontece, que é aqui, ó, card 3D, é onde a mágica acontece, beleza? E é necessário que, para que os filhos absolute, que é o que virão em seguida, né, funcionem, se posicionem corretamente, o pai precisa ser relativo. Pedro, mas o que é relativo e absoluto e tudo mais? Vamos ver agora. Vamos lá. O elemento absoluto, ele não deixa espaço.
O que eu quero dizer com isso, tá? O elemento absoluto, ele fica posicionado de forma absoluta, obviamente, né, em relação ao fluxo do documento, tá? Mas de forma relativa em relação ao seu ancestral mais próximo, que também se encontre posicionado, ou em relação ao documento. O que isso quer dizer, tá? Definições aqui do nosso pai dos burros, que não é o nosso Google, é o Stack Overflow. Parafraseando aquela expressão pai dos burros, né, que chamava de Google. Mas assim, deixa eu ver aqui se com o Paint eu consigo exemplificar. Peraí que eu tô apanhando do Paint, tá bom? Muita calma nessa hora. Ó, eles estão... Pensa que eles estão perfeitamente alinhados aqui. Eu peguei errado aqui de novo. Pensa que eles estão perfeitamente alinhados aqui, ó, tá? Estão perfeitamente alinhados e também com o espaçamento igual. Finge, pelo menos, tá? Que tá tudo certo. Quando um elemento ele se torna absoluto, ele não deixa espaço. Ou seja, se eu quero tornar o elemento azul absoluto, ele vai apresentar, né? Ele vai poder apresentar esse tipo de comportamento aqui. Ele vai pegar, ele vai poder tipo vir para cima, né? E o laranja, nossa, cara, o Paint é mais difícil do que eu imaginava, hein? Apanhando do Paint, cara. Aqui, ó. Ele não vai deixar espaço. Então, esse daqui, tipo, esse espaço aqui entre esses dois elementos, o verde e o laranja, não vai existir. Ele não vai deixar espaço. E aí ele vai poder ter esse comportamento aqui, ó. Ah, eu gosto do Forms do Mac, pelo amor de Deus. Ele vai ter esse comportamento aqui, entendeu? Agora... Se o position dele for relativo, o elemento fica posicionado de forma relativa, ou seja, fica no seu lugar em relação ao fluxo do documento. Ou seja, ele vai ficar no seu lugar. Vamos supor agora que a gente quer deixar o quadrado laranja como relativo, tá? Vamos lá. Qual vai ser o comportamento? Ele vai manter a sua posição no documento, ou seja, ele vai ficar aqui. Entende? Ele vai manter aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, ao contrário do outro que não vai manter a sua posição, porque ele vai poder, tipo, se ele fosse absoluto, ele ia ter esse comportamento aqui, ó, ele ia sair da sua posição, entendeu? Aí ele ia juntar aqui, beleza? Agora, como ele é relativo, né? Ele tem esse comportamento aí, que ele fica no seu lugar em relação ao fluxo do documento, mas ele pode ser deslocado fazendo uso das propriedades auxiliares, tipo top e left. Mesmo quando deslocado, o seu lugar no fluxo do documento é preservado. Então a gente pode tipo, deslocar ele aqui, ó. Eu tô pegando o do meio que vai dar para vocês terem uma noção melhor, tá? Porque se eu pegar o último, não tem nem outro elemento aqui embaixo para que vocês vejam o comportamento dele. Então ele vai tipo ter esse espaço, ele vai deixar o espaço dele aqui, ó, tipo, você pôr ele aqui, ele vai manter esse espaço aqui, ó, esse vão. Ok? Ele vai manter, porque é que nem eu falei. Ele pode ser deslocado, mas o local padrão dele vai continuar ali no fluxo, que o fluxo diz que ele é o segundo elemento. Temos aqui ó, o primeiro e o segundo. Então ele vai manter ali. E o outro, eita nós, como eu já falei, né? O outro ele vai vir aqui e esse daqui vai... Meu Deus! E esse daqui vai para esse... Acho que deu pra entender, né? Ai, meu Deus do céu, eu preciso de uma outra lousa aqui, cara. Pelo amor de Deus. Pausa pro café depois de passar vergonha, né? Nossa, eu fui jegueira mesmo, hein? Eu tava com Affinity aqui aberto. Eu poderia ter feito o exemplo por aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, nós deixamos a posição do card 3D, que é o pai relativo, para que os de baixo... possam se posicionem corretamente, porque eles vão ser absolutos, né? Então, o pai aqui, para funcionar, tem que ser relativo. Põe isso na sua cabeça. Não precisa entender
Não precisa ler uma tese de doutorado como que eu posso dizer, para que você possa estar fazendo isso, tá? Não precisa se aprofundar muito, nossa, o que o relativo faz, que isso e aquilo. Só essa explicação básica já dá para fazer bastante coisa, tá? Futuramente, até penso em escrever artigos, as coisas, e publicar no meu Substack também, tutoriais em formato de e-book e artigos, só que agora eu ainda não tenho tempo hábil para isso, porque tenho que garantir outras fontes de renda por enquanto. Então, mas assim, de primeira, com esse vídeo você consegue digerir bem, entende? Isso daqui define o espaço físico do carrossel. Ele vai ocupar esse espaço aqui, tá? De 400 pixels e 800 pixels. Eu sempre confundo height, width e height. Você tem que entender que isso daqui é uma carta, tá? E essa daqui é outra carta e isso daqui é outra carta. Só que esse tamanho de carta nós não definimos aqui. Não é. Isso daqui é a área que o carrossel vai ocupar. Vai ser uma área de 400 pixels de 800 por 400, entendeu? Vai ser o espaço físico de onde que aquele emaranhado de carta girando vai ficar. Ah, Pedro, mas se não é o tamanho dos cards, por que as suas fotos elas já estão do tamanho certo? Por quê? Porque eu fui no meu aplicativo de design, fiz o tamanho das cartas que eu queria que se encaixava ali, né? E eu deixei as fotos do tamanho da base desse projeto. Ou seja, eu vim aqui, criei um novo projeto, aí eu coloquei aqui, vamos supor que a tua carta vai ser de 800 pixels por 800 pixels. Isso pode ser feito no Canva, pode ser feito no Photoshop. Inclusive, esse software aqui que eu estou utilizando, ele é gratuito, tá? Ele tem 3 em 1, dá de 1000 a 0 na Adobe. E olha que eu usei a Adobe por mais de 8 anos, praticamente 10 anos. Então faz mais de 10 anos que eu uso Adobe e preferi trocar. A licença tá bem alta. E isso daqui é uma alternativa que é da empresa Canva, tá? Gratuita também, tá? Então é muito bom. Bom, vamos lá, pixels, mas se você sabe mexer no Crypta, em outro software, também tá valendo. Peguei esse tamanho. Vamos supor que você quer pôr desse tamanho aqui o seu card, bem quadrado. O que você faz? Você pega a tua imagem, deixa eu jogar uma imagem aqui, vamos supor. Tem umas imagens cabreira aqui, cara. Essa daqui, vamos ver. Eu coloquei essa daqui. Você pode ver que ela não dá a proporção. Ou a sua imagem vai ser muito grande, ou ela vai ser muito pequena, ou vai ser muito grande. Aí você tem que acertar aqui. Vamos supor que você quer deixar ela assim. É só você deixar literalmente assim e exportar a tua imagem e inserir lá no IMG aqui, e inserir aqui no index, aqui, no assets, aqui, sabe? E inserir ela aqui que ela já vai estar do tamanho próprio ali. Eu não acho prático ficar regulando o tamanho da imagem aqui pelo código, sendo que tem essa facilidade aqui de só você arrastar e fazer os cálculos aqui, sabe? Tipo, cálculo não, só você arrastar e ver qual que é o tamanho que fica bom para o seu projeto e exportar. Então, é isso, eu não vejo tanta necessidade de quebrar a cabeça com certas coisas assim, eu sou bem prático. Resolutivo, acho que essa é a palavra certa. Mas vamos lá, né? Vamos parar de ficar falando abobrinhas e vamos pro nosso código. Transform Style, cadê? Transform Style, aqui, O que é isso aqui? Preserve 3D. Isso daqui é o essencial. Sem isso, o seu navegador, o seu e o das outras pessoas que vão acessar o seu site, o que é um navegador, Pedro? Caso você não saiba disso, eu falo para você voltar até antes do HTML e do CSS, tá? E estudar a história da internet, tá? Nossa, é muita coisa. É e não é. Para você ter um apanhado geral, em 3 dias aí você pega aí um apanhado geral legal aí pelo YouTube estudando a história da internet, tá? A ARPA, os PC lá de guerra, que os Estados Unidos tinha lá, que precisava ter a necessidade de se comunicar entre um PC de guerra com o outro, para preservar os dados, né, desses PCs, né? Eles tinham que ter uma comunicação e também uma transferência de dados ali, caso uma base fosse atacada, eles não perdessem, né, todos os documentos.
Então, desses pretextos assim que nós chegamos na internet que nós temos hoje. Você sabe que no front-end, isso daqui que você vê no site, deixa eu acessar aqui um site tipo padrão, vamos supor, esse daqui, ó, Microsoft. Isso daqui que você vê é uma interpretação que o seu navegador faz de dados que o criador desse site fez, né? De dados que ele programou, né, do site, tudo, e jogou num servidor, né? Vamos falar rede, tá? É um compilado de código gaiada que ele colocou para fazer com que o navegador lesse o site dele dessa maneira. Até que o site da Microsoft é bem cru. Vamos por uma aqui que todo mundo conhece, que tem uns efeitinhos bacana. Eu adoro o site da Apple, tá? Só para um adendo. E o desenvolvedor desse site, ele fez tudo isso daqui, ó. Você vem inspecionar, você pode ver que tem bastante coisa, né? Ó, as divs, as sections. Aqui dá até pra gente brincar, alterar aqui o site deles e para ver como que fica no nosso, como que a gente pode estar, né, estudando outros sites. Ó, aqui temos os viewport, temos o body, ó, o root, tudo que a gente já viu, ok? Mas o porquê que eu tô mostrando isso? Porque o que a pessoa, o ser humano faz é isso daqui. O que monta dessa forma aqui para que você veja, né, a parte visual é o navegador que lê tudo isso e interpreta, entendeu? Aqui eu esqueci de um transform aqui. É por isso que eu vi aqui nas minhas anotações, falei, mas parece que tá faltando alguma coisa. Tem esse transform perspective 800 pixels, né? Você pode ver que tem uma semelhança aqui, mas o que isso faz na prática? O transform perspective 800 pixels, ele define a profundidade do espaço, ou seja, do card da frente para o card de trás ou do lado. Quanto menor, mais exagerado vai ficar, e quanto maior, mais suave ficará. Isso a gente pode brincar também para a gente ver como que cada coisa está afetando o nosso site. O Animation Autorun 3D 20 segundos Linear Infinity, parece o nome do filho do Elon Musk, né? Nossa, que piada. Eu vou até tomar um gole de café. O que isso faz? Aplica a rotação contínua. O linear quer dizer o quê? Que vai ter uma velocidade de rotação linear, ou seja, vai manter o mesmo. É como se fosse um carro com piloto automático. Você põe lá para ele manter nos 60 por hora e ele mantém. É basicamente isso, para manter uma certa velocidade. O Infinity quer dizer que ele nunca para. E eu acredito que esse número aqui, deixa eu ver se eu não estou enganado, ele tem a ver com a duração da rotação. Vamos ver. Ah lá, viu? Ó, quanto menor, vai mais rápido. Eu acho que 20 ficou muito lento. Vamos por 15 aqui, viu? Ó, isso daqui é a velocidade. Né? É a velocidade aqui, ó. Você pode ver que já ficou um pouco mais rápido. Quanto menor, mais rápido, e quanto maior, mais tempo ele vai demorar para girar. O Will Change Transform, que é esse carinha aqui, o que ele comunica para o navegador? Ele fala assim, ó, isso vai animar bastante, porque a animação que nós utilizamos aqui tem muitos cards e tem movimento de rotação 3D, então tem muita coisa. O que ele vai falar para o seu navegador? Vai falar, ó, pega esse site e joga para a GPU. O que é a GPU? Vou falar a grosso modo. A placa de vídeo, GPU. A placa gráfica aí do seu PC, né? E o próprio navegador vai fazer esse gerenciamento jogando o seu site ali, ó, para a GPU, para fazer com que ele ganhe performance, para fazer com que esse efeitinho aqui ele rode de boa assim. Por isso que eu falei que talvez eu não vou manter no site final. Posso manter no meu MVP, mas no site final eu acredito até que antes de pôr no ar o MVP, eu vou mudar esse efeito, cara. Por quê? Por conta desse ganho de GPU. Pro efeito vencer, né, pro efeito ter uma disposição legal assim, precisa ser jogado para a GPU para ganhar
para ter um ganho real de performance. Eu tenho uma placa de vídeo integrada aqui. A que eu tenho aqui, esqueci qual que é a minha placa de vídeo, mas enfim, ela já dá um ganho normal aqui, sabe? Eu não morro para acessar um site que tenha animações tipo essa. Só que quanto mais carregado fica o site, como vai ter um monte de post, um monte de blog post, pode ser que a performance não fique muito legal, entende? Para o meu dispositivo pode ser que fique, agora para outros não. Como é um blog, as pessoas vão acessar, é um site que as pessoas vão interagir bastante, não é só um site de portfólio, né? Um site que ele precisa ser funcional, ele precisa ser ele precisa ganhar muita performance, assim, sabe? Sem ter elementos que roubem performance desnecessariamente, porque a pessoa vai ler ali e ela não consegue nem abrir o card, nem, tipo, as histórias mais... Essa seção aqui é das histórias mais acessadas, né? As mais top, assim, que a gente vai julgar ou que vocês vão julgar. Então, a pessoa vai querer ver, né, a história. Aí ela tenta clicar em cima e trava tudo, o celular dela, o tablet dela, o PC dela. Pode ser até um pouco exagerado, tá? Travar aqui o PC, né, o navegador, porque acho que não trava. Eu nunca fiz esse teste, mas assim, pode dar lag, lag, né? Pode dar uma zoada. Então eu prefiro priorizar, mas depois eu faço um vídeo sobre isso, né, que é a questão de priorizar o desempenho, né, o porquê que esse site existe, né. Então vamos lá, que você pode ver, ó, que outros sites aqui, tipo o da Apple, eles têm algumas animações, ó, mas é bem coisa simples, é coisa que é normal. Agora não tem muita coiseira 3D, muita, né. Ó, isso daqui já ganha... Ó, isso aqui é um vídeo, pra você ter uma noção. Ó, isso daqui é um vídeo. Então, isso daqui não tem nada a ver. Aqui, ó. Essas animações aqui, ó, de rolagem também é algo tranquilo, ó. Que você pode ver que eu tô rolando pra baixo e ele tá fazendo o efeito. Isso daqui é feito com vídeo, tá? Se eu não me engano, é feito com vídeo. Isso daqui é um vídeo deles que está configurado com JavaScript, provavelmente, para fazer esses efeitos de rolagem. Tipo, se eu rolo para baixo, eu solto o vídeo e ando com o player dele. É mais ou menos isso, tá? A gente pode estar fazendo isso também, ó. Acho uma boa também. Mas, assim, você pode ver que é simples, prezando, né? Agora, um site de notícias, vamos por G1. Você pode ver, ó, não tem tranqueiragem 3D. Não tem. Aqui, ó. Entendeu? Ó, você pode ver que não tem tranqueiragem, tem o propósito dele, que é o quê? Notícias. Então, não tem muita tranqueiragem que possa prejudicar isso, porque a pessoa que entra, ela quer ler ali. Se ela perde tempo ali, tipo, um efeito que não tem nada a ver, travar essa experiência, fica complicado. Vamos lá, que senão a gente não termina esse tutorial hoje. Agora vamos animar as cartas. O que a gente vai fazer aqui? Aqui não, aqui. Vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Card 3D, beleza? Tá, agora nós vamos para o nosso index e analisamos. Você pode ver que a div Card 3D, ela tem filhos, que são as outras divs aqui. Como que a gente chama essas divs em específico, que são os cards, ao invés dessas outras divs aqui, para a gente não correr o risco de pegar essas outras divs? Como que nós puxamos aqui? Simples, nós pegamos aqui e colocamos no style, ó, nós colocamos .card 3D porque é a div pai das outras divs abaixo dela, e colocamos um espaço aí div, porque aqui diz... caramba. Aqui diz pra gente pegar, né, que eu vou mexer apenas na div que é filha dessa outra div aqui. Entendeu? Ou seja, não vai surtir efeito nisso daqui. Vai só surtir efeito nas divs que são filhas, ok? E é isso. Position Absolute, tá? Position Absolute. Igual eu falei lá para vocês, né, do porquê que esse é relativo e esse que é absolute, tá? Aqui que vem, tá, o tamanho físico real de cada carta. E foi aqui que eu me baseei para fazer os cards no... Opa, nada a ver, o idif, tá?
O width dele tá 160. Deixa eu terminar aqui, já eu termino o meu raciocínio. Height. Essas são as dimensões das cartas, né? As cartas vão ter esses tamanhos aqui. Em vez de eu pegar isso daqui, ter que ficar mudando cada imagem aqui, tudo, e pegar e fazer isso e aquilo, eu pego o meu editor de imagem, crio um projeto com o tamanho ali, ó, o tamanho é 160 pixels por 224, ó, 224. Criamos aqui um outro projeto, pegamos a imagem, eu vou pegar daqui mesmo, gruda aqui a imagem, ó, que você pode ver que é bem pequeno, tá? Então pode ser que a tua imagem fique um pouco craquelada aqui, ó. São, né, a gente fica vendo aqui os pixels, tá? É porque ela é muito... A gente reduziu demais a imagem, né? E agora aqui a gente salva, eu vou salvar como 4. O nome dela é 4, tá? E você tem que salvar na pasta dos assets certinho ali para você puxar depois a imagem. Aqui, assets, aqui ó, 1, 2, 3, 4, só para seguir essa regra. Salvou, aí aqui a gente puxa, aqui não, no index, a gente cria mais uma div com imagem dentro. Aqui ó, você só puxa aqui e voa lá. Temos aqui o nosso card. Pedro, mas cadê os outros cards? Cadê? Eles estão aqui no meio, tudo na mesma posição, porque nós não definimos isso, né? Qual que vai ser o ponto central do carrossel, né? Para ele respeitar, para as cartas respeitarem. Antes elas estavam todas uma embaixo da outra, né? Mas a gente já começou a mexer no comportamento de todas as cartas, então elas meio que vão seguir o mesmo comportamento aí, tá? Como eu não fiz essa jogada do espaçamento de cada carta, né? O que cada carta vai estar fazendo, né? Vai estar, tipo, virando e realizando, né? Em relação ao espaçamento e disposição, elas estão todas aqui, ó, uma em cima da outra. E como essa é a última carta, ela tá se sobrepondo às demais. Mas a gente já resolve isso. No código, o que a gente faz aqui? Nós definimos o centro, tá? Do eixo. O ponto central, na verdade, do carrossel, tá? Top e left. E é isso, temos a nossa estrutura dos cards. O que a gente faz agora? A gente faz aqui dentro dessa div aqui, a gente coloca um H2, um título, tá? Um H3 eu acho que fica interessante. Não, um H2. Vamos pôr como que estava aqui. Histórias em destaque. Tá. Nossa. E teclado, hein? História em destaque. Beleza? Salvou. Mandou aqui, ó. Já temos nosso título aqui, mas a gente tem que estilizar isso, né? Eu acho interessante a gente criar ele numa div separada, tá? Numa div pro título ali. Na verdade, eu precisaria envolver isso tudo aqui numa section, em alguma questão desse tipo aqui, tá? Para que não fique muito sem uma separação evidente, entende? Mas enfim, a gente vai estilizando, né? Eu acho que esse vídeo já ficou muito longo. A gente vai estilizando conforme for aparecendo as necessidades. Acho que aqui dá até pra gente pôr um botão também aqui embaixo, tá? Para facilitar o seu olho, para que você não se perca, dá para você separar o código assim também, tá? Cada card. Que fica a imagem, aqui eu vou pôr um botão. E vou pôr tipo ler mais. Ou leia agora. Tem os botões do Bootstrap também, mas a gente vai montando conforme a nossa necessidade. Ó, aqui embaixo, ó, você tá vendo? No card 1 não tá alinhado, óbvio. Mas ó, aqui ó, ler agora. Aí você para aqui ó, clica no botão e lê. Ou você para aqui, lê a sinopse e beleza. Aqui dá pra gente completar o card 3D Div aqui também, tá? Eu acho que ficou faltando algumas coisas aqui, né? Eu vim aqui, ó, top, left, transform e tal. Tem mais 2 pontos aqui que é a duração da transição, que dá pra gente trabalhar com isso, tá?
Aqui a gente põe 200, mas acho até que vai precisar de um valor menor, ms. Mais um Will Change Transform Filter também, tá? Que eu já expliquei o que é cada coisa, tá? Transform, vírgula, filter, tá? Acredito que agora vá. Ó, ele já não faz mais ali, ó. Ele já não fica tão escurão ali. Ele vai ficar escuro quando passa lá no fundo, ó. Escureceu, entendeu? Como se ele tivesse mais para trás. Bom, se você quer fazer um card diferente, só você vir aqui, tá? No seu Bootstrap, que tem várias opções de cards aqui, ó, nos componentes, tá? Você entra em cards, ou senão você digita aqui, ó, cards ou card. Ele já vai certo. Eu gosto desse card aqui que já vem com o botão integrado, tá? Você copia, joga dentro da sua div, né, que vai ser um card, ó, mas não deleta essa div filha aqui, ó, de nenhum desses cards aqui, tá? Nenhum, você tem que jogar ele aqui, ó. Agora você, obviamente, faz a mágica aqui, né? Identa certinho, temos aqui o src, a imagem, vamos por assets 1, né? Assets 1, beleza, vamos ver como que tá. Olha lá, ó, ficou maior, deu uma quebrada aqui na parte visual, tá? Mas assim, você pode configurar a sua maneira, tá? O botão ali, ele não tá aparecendo tudo, mas como o nosso objetivo aqui não é fazer cards dessa forma, por enquanto, né? Então, a gente vamos começar pelo básico, pelo simples que tá funcionando, daí a gente vai estilizando conforme formos avançando, tá? Agradeço pela sua visualização e até o próximo vídeo.